Então, moral da história. Na última aula a gente começou a ver a parte de lentes e vimos como funcionava uma lente. As lentes elas podem ser divergente ou convergente. Deixa eu ver se eu pego aqui uma foto para mostrar. A ideia das lentes é que elas vão ter um comportamento muito semelhante ao do espelho. Ou seja, pronto. Enquanto a gente tem lá nossas lentes, espelhos côncavos, espelhos côncavo e convexo, a gente vai ter a mesma coisa, só que a gente vai ter as lentes divergentes e convergentes. Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui foi o conteúdo que a gente viu na última aula. Pronto. Então, só para a gente ter uma ideia, as lentes elas podem ser separadas em dois tipos. As lentes que são convergentes, então elas vão ter uma curvatura para fora, e isso vai fazer com que o raio de concentração dela fique aqui no foco, ou seja, ela vai tender a convergir, por isso que são convergentes. Então existem vários tipos de lentes, as lentes convexas, lente plana convexa, biconvexa, cada uma delas com uma geometria, mas ambas vão ter o mesmo efeito. E as lentes divergentes, que elas vão ter o efeito contrário, ou seja, a curvatura é para dentro, e elas têm a capacidade de separar ou divergir os raios de luzes. Então aqui é como se ela estivesse saindo aqui do centro. Ele bate o mesmo ângulo de incidência, o mesmo ângulo de reflexão. E aí, quando a gente desenha essas lentes, a setinha para fora a gente simboliza com uma lente convergente, enquanto a setinha para dentro a gente simboliza com uma lente divergente. E a forma de análise é a mesma. Deixa eu pegar aqui a outra composição das imagens. Mas a gente tem o mesmo tipo de análise. Ou seja, da mesma forma que a gente tinha lá. Só que qual a grande diferença que eu tenho de um espelho para uma lente? A diferença é que no meu espelho a imagem ela vai bater e vai voltar. Simples assim. Já na minha lente a imagem ela vai bater e vai passar. Então a gente tem ali o exemplo. Quando eu coloco uma imagem muito antes do meu centro de curvatura, do meu A aqui, eu vou ter que a minha imagem ela vai ser gerada aqui pequenininha. Então o conceito é o mesmo. Esse cara está muito longe, o outro vai estar muito perto. Sempre um oposto do outro. Então eu vou ter aqui uma imagem, no caso do 1, que ela vai ser uma imagem real, porque ela aparece do outro lado. Ela é uma imagem invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e uma imagem menor. É a mesma definição que a gente tem num espelho esférico. Já no item 2, como ele está ali em cima do centro de curvatura, a gente vai ter essa mesma relação, que vai ser uma imagem que ela vai ter o mesmo tamanho, que é o mesmo tamanho, só que é invertida e real. Ou seja, sempre que eu tiver uma imagem invertida, ela vai ser sempre real. Sempre. Eixo 3 é como se fosse o oposto do 1, ou seja, enquanto esse cara está antes do eixo e minha imagem aparece entre o foco e o centro de curvatura, se eu botar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, ele vai aparecer o mais longe possível. No meu ponto 4, a gente viu que não tem geração de imagem, porque a imagem se cruza no infinito. No meu ponto 5, como ele está entre um e o outro, então a imagem ela vai gerar do lado de cá. Então repara, eu vou ter uma imagem direita, porque ela está em pé, então ela é virtual, e nesse caso maior. Ou seja, a mesma relação que a gente tinha com o espelho
convexo, côncavo e convexo, a gente vai ter a mesma coisa com uma lente divergente e convergente. E aí eu vou ter o seguinte, imagina esse exemplo aqui, ó. Pela setinha, eu sei que essa lente é uma lente divergente, então a tendência é os raios irem para fora. Então, ele fala o seguinte, ao aproximar-se em um ponto do eixo óptico, vai se formar imagem conjugada pela lente. Então aqui, ó, se a gente for reparar, ó, eu tenho o meu objeto, a mesma relação que eu tenho com o meu espelho convexo, né? Eu vou ter com o meu espelho côncavo. Quando ele estiver entre o foco e o vértice, eu vou ter a minha geração de imagem por aqui, perto, um pouquinho depois do foco. Então, meu objeto está aqui, e ele fala, aproximando-se em um ponto do eixo, vai se formar imagem conjugada pela lente em. Então a tendência é que se forme imagem conjugada exatamente em D. Ó. Ele vai aproximar e vai chegar um momento que ele vai formar a imagem. E essa imagem vai ser formada na letra D. Exatamente o que é aqui, ó, depois do foco. Ó. A imagem está depois do foco. Então aqui, ó, o foco está aqui, depois do foco. No caso, desculpa, lente divergente, então a imagem vai ser formada do lado de cá, né? Então depois do foco é letra A. Daquele lado seria se fosse um espelho. Então a ideia é que a gente faça alguns exercícios para dar uma clareada. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então vamos para uma próxima questão. Então essa aqui, ó. Na formação de usinas de retina de visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde, o cristalino funciona como uma lente. Então qual é o objetivo do cristalino? Né? Se a gente for pensar no olho humano, a gente chegou a ter uma aula sobre o olho humano, mas agora a gente consegue pensar um pouquinho melhor. Então, no olho humano, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Então, relembrando lá que a gente já estudou sobre o olho. Nosso olho, a gente tem a íris, temos o cristalino e temos a córnea. A córnea, ela protege o nosso olho, como se fosse uma camada que vai proteger o olho. A íris do olho, agora eu não lembro, acho que ela apenas ajusta a intensidade de luz. E temos o cristalino. O cristalino é esse cara aqui, ó. E a função dele é o seguinte, a imagem ela vai chegar com uma dimensão e a função dele é juntar essa imagem para ela poder se formar aqui dentro do olho. Então a função do meu cristalino é exatamente de convergir, ou seja, a luz ela vai convergir em algum ponto aqui no olho, porque se não convergir eu não tenho formação da minha imagem. Então repara que ela vai formar uma imagem de cabeça para baixo. Como essa imagem é formada de cabeça para baixo, eu já sei que ela é o quê? Uma imagem invertida e uma imagem real. Então só a gente pensar aqui, ó, ela vai ser uma imagem convergente, invertida, real e diminuída, né? Ó, é só a gente olhar as alternativas. Ó. Lembra, quando eu tenho uma imagem que ela é invertida de cabeça para baixo, ela sempre vai ser real. Esses caras sempre andam junto. Então aqui, ó, tem uma imagem invertida e real. Então esse cara aqui é uma alternativa. Olhando para o outro aqui, ó. Opa.
Hoje o mouse não tá bom. Então, a alternativa que a gente tem é exatamente essa letra A. Né? Se a gente for pensar nos demais, ó, real e direita não combinam, virtual, no caso, virtual invertida também não combinam, tem que ser real invertida, real e direita também não combinam, real invertida. Então a única alternativa que tem seria essa e essa, uma lente divergente e convergente. E aí a gente olha para a imagem. Ó. Minha imagem vai ser do mesmo tamanho ou menor? Só pensando numa árvore. Se ele formar uma imagem do tamanho da árvore, nosso olho tem que ser do tamanho da árvore. Né? Não condiz. Nosso olho é pequeno. Então ele tem que diminuir essa imagem. Então a única alternativa possível é a letra A. Alguma dúvida, Laura? Perguntas? Então, deixa eu pegar aqui outras questões para a gente poder refazer. Vou pegar mais uma questão. Então vamos lá. Sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que. Então, o que a gente tem ali? Ó? As imagens formadas por uma lente convergente têm sempre as mesmas características, independente da posição. A gente acabou de ver aqui, ó, que a imagem ela vai depender da posição. Então, falso. Né? Sempre duvide quando uma questão te fala sempre. Sempre é uma palavra muito forte, nunca também é uma palavra muito forte. Né? Quando a questão fala, isso sempre acontece, isso nunca acontece. Sempre fique com o pé atrás. E provavelmente a questão ela pode estar errada. Então, B. A imagem formada por uma lente divergente são sempre, ó, de novo, sempre reais, invertidas e menores. A gente já viu aqui, ó. Aqui vai gerar uma imagem maior, ó, e ela é direita. Então, de novo, sempre para avisar a gente. A imagem formada por uma lente é sempre, sempre é maior do que o objeto. Mentira, né? Ó, eu tenho meu objeto, nessa posição 1 aqui, ó, ele vai gerar uma imagem menor. As características da imagem de objeto produzidas por uma lente divergente dependem da posição desse objeto com relação à lente. Pode ser. A característica da imagem formada pela lente convergente depende da posição em que o objeto localiza-se em relação a ela. Pode ser. Então vamos reler de novo. A característica da imagem de um objeto produzido por uma lente divergente depende da posição desse objeto em relação à lente. Lente divergente ele vai tender a diminuir a imagem. E nesse caso não depende não. Em qualquer posição que você tiver, a imagem ela sempre vai ser a mesma. Ou seja, ela sempre vai ser menor. Então isso aqui ele não depende da relação com a lente. O que vai depender mesmo é da lente convergente. Então a resposta certa é a letra E. Né? Lembra lá, divergente é a mesma coisa que convexo. E a gente viu que o convexo só existe uma posição. Quer dizer, só existe uma forma de gerar imagem. A mesma coisa vai acontecer com o divergente, só vai existir uma forma de gerar imagem. Então vamos para o próximo. Ele diz, uma lente de vidro cujas bordas são mais espessos do que a parte central, deve ser. Mais espessos que a parte central, então deve ser. Então vamos lá. Uma borda de vidro ela é mais espessa
do que a parte central. Então significa que ela vai ter uma geometria. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Que hoje o mouse ficou ruim. Mas ela vai tender a formar algo mais ou menos. Não é isso que eu queria. Isso aqui, ó. Ela vai formar algo mais ou menos assim, ó. Se a borda é mais espesso que a parte central, então ela vai formar essa característica. Ou seja, eu já sei que só por formar essa característica, eu já posso dizer que essa imagem ela pode ser considerada como uma lente divergente. Agora foi a borda também. Então, ele vai ser uma lente divergente, deve ser convergente, no ar é sempre divergente, mergulhado no líquido torna-se divergente, nunca é divergente. Então, ela deve ser divergente. Então, a nossa letra A. E é o que a gente vai estudar exatamente hoje, essa relação aqui, sobre ele ter falado de mergulhado no líquido ou não, sobre isso. Isso porque a gente já estudou a parte de índice de refração. Eu acho que sim. Deixa eu só fazer uma pequena verificação. Estudamos. Aqui, ó. Na última aula a gente estudou o nosso índice de refração. E o que é o índice de refração? Quando ele sai de um meio para o outro, esse raio ele tende a se curvar. Foi essa a nossa última aula. E é o que vai acontecer exatamente com a nossa lente. Ou seja, se uma lente ela é divergente ou convergente, depende exclusivamente do meio em que ela vai estar, como ela vai se comportar. Então, a gente vai estudar hoje ver um pouquinho sobre a parte de geometria dessas lentes. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguns exemplos interessantes. Aqui, achei. Então, só a gente olhar ali a nossa imagem. Aqui. Então, na primeira imagem, a gente tem, pela geometria, nós observamos que é uma lente que ela é convergente, porque ela tem a parte abaloada para fora, a curvatura dela é para fora, em vez de ser para dentro. Então, isso caracterizaria ela como uma lente convergente. Vou até escrever aqui, ó. Então eu diria que é uma lente convergente, ou seja, entretanto eu só posso dizer se essa lente é convergente ou divergente exclusivamente dependendo do índice de refração.
Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se o índice de refração do meio externo ele for menor do que o índice de refração interno aqui da minha lente, então digamos, eu tenho o ar e eu fiz esse ar, essa luz, né, que estava passando pelo ar, passar por um meio mais difícil. Então digamos que eu peguei ela e fiz ela passar por um meio mais difícil. Então, devido a essa geometria, eu vou ter uma lente convergente. Mas se eu tenho um efeito contrário, digamos que a luz está na água, né, que já tem um índice de refração considerável, e eu crio, sei lá, digamos, uma lente de mel, sei lá, qualquer outra coisa que seja, que tenha, ou melhor, né, eu crio uma lente que ela é de ar, né, digamos assim, de plástico. Então, digamos que o plástico ele tem um índice de refração menor do que da água, ou seja, do seu meio externo. Então, por mais que a lente ela seja convergente, por ela ter um índice de refração menor, ela vai se comportar como uma lente divergente. Em teoria, é esse o conceito. Né? Então, basicamente, ela vai depender através da análise de refração. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma lente divergente, ou seja, ela muda o efeito dela. Se eu pegar essa lente divergente de plástico e jogá-la na água, né, o oposto de uma lente divergente é se comportar como uma lente convergente. Então ela seria uma lente convergente. Em teoria é isso. Então, se o índice de refração externo for maior do que o interno da lente, né, o índice de refração interno da lente, ela vai se comportar de forma oposta à sua geometria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se a minha geometria me indica que é uma lente convergente e ela, por exemplo, for mergulhada em um meio onde o índice de refração é maior do que ou do material com que ela foi feita, ela vai se comportar de uma forma oposta ao qual a geometria dela foi estipulada. Então ela vai ser oposta a, nesse caso, uma lente convergente. Então ela seria uma lente divergente. Certo? Dúvidas da aula? Alguma pergunta? Pode fazer. A ideia é que hoje seja mais teórico, ainda mais por semana de férias e tudo mais, né? Então, a ideia é o seguinte: a geometria desses caras aqui, ó, quando a gente estava falando das lentes, a gente consegue calcular essa geometria e é onde a gente vai querer chegar. Né? Existe uma fórmula ponta que a gente chama de fórmula do fabricante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é a fórmula que eles utilizam, por exemplo, para você poder, quando você vai aí no médico para poder ver o exame de vista, então a geometria do seu óculos, né? Por que pessoas têm uma geometria um pouco maior, uma geometria um pouco menor? É exatamente devido a isso. É a fórmula associada a ele. Eu acho que essa figurinha aqui é melhor. Então a ideia, vou botar aqui, é exatamente esse conceito aqui, ó. Então imagina o seguinte: toda lente ela tem uma geometria. Ou seja, a gente pode, isso vai, sei lá, de uma geometria côncava, convexa, tudo vai depender como ela vai ser feita.
né? Por exemplo, eu tenho problema de vista, uso óculos, então eu vou lá no oftalmologista e aí ele vai medir lá o meu grau e através dessa fórmula aqui ele consegue saber exatamente a geometria com que tem que ser feita a minha lente, né? Então, em teoria, vou até tirar esse cara aqui. Em teoria, esse é o conceito de como ele vai analisar. Então, a lente ela pode ser plana, como ela pode ser angulada, né? Qual é a grande vantagem de eu ter esses dois lados aqui angulados? É porque isso me evita, por exemplo, economiza espaço. Então, em vez de eu ter uma lente que ela é uma chapoca grande, eu consigo o quê? Eu consigo, através da geometria, aumentar o grau da minha lente, né? Então, isso é o que vem ocorrendo através dos anos, né? Eu estudei com uma garota, por exemplo, que o problema de vista dela era tão alto, tão grande, que ela precisava utilizar dois óculos. Ou seja, era um óculos e na frente desse outro óculos tinha outro óculos, né? Ou seja, o grau, né, da lente dela não era possível ser feito com uma simples lente. Precisava de outra lente. Então, isso hoje em dia a gente já consegue alterar um pouco. Seja ela devido à geometria, ou seja, eu pego dois círculos, corto aqui, ó, pego a interseção entre eles, então consigo ter aqui uma geometria biconvexa, que é exatamente essa ideia aqui. E aí, o que eu consigo? Através da alteração desses raios e da alteração desse índice de refração, ou seja, do tipo de material com que eu vou fazer a minha lente, né? Eu consigo ter aí uma lente mais fininha, uma lente mais grossa, ou seja, tudo alterando essas propriedades, eu consigo ali fazer com que o cara da ótica produza a lente do jeitinho ali que a gente quer. Então toda aquela geometria se dá exatamente por esse cálculo. E aí, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. A princípio é isso. Tem como fazer as combinações de lentes, que é algo que a gente pode ver. Cadê? Aqui, ó. Então, eu posso combinar várias lentes, né, várias geometrias, para poder, como eu falei, otimizar a geometria dela. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, cadê? Deixa eu adicionar aqui. Eu posso ter exatamente isso aqui, ó. Imagina que eu pegue uma lente que tem essa geometria, que é uma lente divergente, coloco com uma lente convergente, vou ter uma lente que é nova, né? Nesse caso aqui, a convergência está anulando a divergência, e aí eu vou ter um centro óptico. E aí isso aqui é interessante porque ele me permite combinar as lentes. Então, em vez de eu ter ali uma simples lente, eu consigo ter o efeito de duas, ou seja, eu potencializo esse efeito. Aqui eu tenho outra foto para melhor entender como funciona. Aqui, ó. Eu posso pegar uma lente que ela seja divergente e adicionar uma lente convergente nela. Isso tudo tem um efeito. Eu posso trabalhar, dependendo do tipo de lente que eu vou ter, posso trabalhar lá o astigmatismo, né? A miopia, a hipermetropia, entre outros fatores. Então, a gente tem ali um efeito interessante que a gente chama de teoria de divergência ou teoria de convergência. Deixa eu botar aqui. A minha teoria de convergência ela diz o seguinte: o meu C total, quem é meu C? O meu C ele é igual a 1 dividido por F. Deixa eu melhorar esse cara aqui.
Ou seja, C é meu centro de curvatura, é minha convergência, e meu F é o meu foco. Então, se eu pegar esse cara, se eu fizer 1 sobre o foco, eu vou ter a minha convergência. E a ideia é o quê? A ideia é que se eu somar a convergência de duas lentes, eu consigo ter uma lente mais convergente. Ou seja, se eu somar a convergência desse cara com a convergência desse cara, eu consigo ter uma convergência potencializada. Então imagina lá que eu tenho um cara que tenha 10, outro cara que tenha 5. Então, em vez de eu fazer uma lente, por exemplo, de 15, eu posso fazer uma lente de 10 e somar com uma lente de 5. Em teoria, é esse conceito que a gente tem aqui que permite com que a gente tenha, por exemplo, os telescópios. Né? Qual é a ideia do telescópio? Em vez de eu ter uma única lente, eu tenho várias lentes, e dessas várias lentes eu consigo gerar ali um aumento, né, da minha imagem. Ou seja, imagina que uma única lente aumenta, sei lá, em 50%. Então, se eu colocar duas lentes, então a primeira ela vai aumentar 50%, então eu vou ter 150%. E aí a segunda, quando ela aumentar mais 50%, ela vai aumentar 50% de 150%. E aí vai dar uns 175%, né, se eu não estiver falando certo. Ou seja, eu consigo aumentar esse cara. E aí é onde a gente tem aqueles efeitos das câmeras fotográficas. Então, várias lentes combinadas, elas conseguem aumentar a imagem de um objeto, ou no caso, diminuir. Então, deixa eu pegar aqui. Quando eu tenho uma lente e ela fica separada, né, no caso aqui, ó, essas duas elas estão uma do lado da outra. Então elas estão conectadas, não tem uma separação, então é só somar. Mas quando esse cara está separado, tem uma distância entre eles, a gente pode calcular através desse cara aqui, ó, usando essa distância, né, soma normalmente, e subtrai pela distância vezes F1 vezes F2, ou seja, o foco de um vezes o foco do outro. E aí a gente tem exatamente os efeitos, né, de uma câmera fotográfica. Ou seja, por que a câmera fotográfica, como que funciona as câmeras fotográficas antigamente, ou até telescópio? Por que o telescópio ele é gigante? Exatamente para quê? Para a imagem ela poder chegar aqui, bateu na lente, e aí vai ter um tempo para essa imagem diminuir, e aí quando ele bate na outra lente, ele diminui de novo. Então geralmente essas imagens aqui, essas câmeras, no caso isso aqui é uma câmera antiga, mas geralmente a luz ela fica refletindo aqui vários espaços. Nisso que ela fica refletindo vários espaços, a ideia é que você possa fazer com que essa imagem dê tempo de se distanciar, ou seja, dê tempo de aumentar. Isso porque quanto mais distante ou mais perto a imagem vai estar da lente, mais para longe ou mais para perto você vai estar jogando ela do meu foco ou do meu centro de curvatura. Então, quando eu combino duas lentes, isso me permite com que eu possa aumentar o foco da minha imagem, além de permitir com que eu possa, digamos, economizar uma distância ou algo do tipo. Ou seja, em vez de eu ter que fazer uma imagem, um foco, né, pensa em geometria, eu tenho esse espaço para fazer uma imagem com um foco de 15. Mas para fazer de 15 teria que ser um material muito caro. Então eu faço um de 10 que é o material mais vagabundo e um de 5 que é o material mais vagabundo. Ou seja, somados eu vou ter um de 15, né? Eu junto os dois para ter um material lá na frente. E aí, adicionando essa distância, eu consigo literalmente também potencializar esse efeito aqui da formação dessa imagem, seja para aumentar, diminuir ou para outros efeitos. É assim que a gente tem o efeito dos telescópios. Então os telescópios basicamente eles são grandes para poder otimizar aquela distância. Quanto maior for a distância,
mais a imagem ela vai tender a diminuir ou aumentar, né, no caso. É diferente do que a gente tem hoje nas nossas câmeras de celulares. E na câmera do celular, basicamente, o que a gente tem? A gente não tem essa distância. Então, para o cara ter uma imagem melhor, basicamente, ele tem que ou se utilizar de lentes com qualidade melhores, né? Melhor potência da lente e tudo mais, ou você tem que utilizar com efeitos de zoom digital. Então, quando a gente vê aquele zoom ótico, zoom digital, que a gente aumenta ou diminui a imagem, ou você pode estar fazendo isso cortando a imagem, ou seja, eu pego a minha imagem, estico ela e corto um pedaço. Esse é o zoom digital. Né? Eu vou cortando a minha imagem e vou esticando ela, ou seja, ela vai perdendo qualidade. Ou você pode ter esse ajuste de lente, mas no celular, né, como é tudo chapado, é muito difícil você ter um comprimento, né, para essa lente poder se ajustar. Por isso que aquelas câmeras antigas, o cara tem aqui um canhão, que eles chamam, né, canhão de lente muito grande. O cara é gigantesco exatamente, para a luz poder dar tempo de se formar na minha imagem. Né, em teoria é esse o conceito. Alguma pergunta, gente? Perguntas, dúvidas? Bom, em tese, o que a gente tem por hoje é só isso. Hoje não vai ter dever de casa. Tudo bem? Depois aí na próxima aula a gente faz aí algo relacionado a essa parte aqui da geração de lentes. Mas em teoria o que a gente tem é só isso. Né? Até procurar algumas imagens aqui, mas por incrível que pareça o Google não está carregando. Certo, gente? Então a gente termina por aqui e a gente continua na próxima aula. Lembrando lá das notas, né? Como a Laura havia falado, não esqueçam de fazer as atividades, pois elas valem ponto. E eu ainda não tenho a nota fechada porque ainda não fechamos o que a gente agora chama de ciclo, né? Em vez de bimestre. Mas faça as atividades, pode fazer as atividades antigas, que não tem problema não. Certo, gente? Então terminamos por aqui. Então, até a próxima aula. Nos vemos na